Olá, tudo bem? Nossa oitava aula de auditoria de balanço. E o que a gente vai abordar no nosso tópico? Vamos tratar de um tema muito interessante chamado evidência dos papéis de trabalho. A gente está tratando então dos tickets e as notas, as anotações que o auditor faz no papel de trabalho, os tipos de tickets existentes e a importância de revisar esses papéis de trabalho já contemplando os tickets. Vamos lá? Bem, então a gente precisa entender o que são esses tickets, né? O que são essas evidências que o auditor tem que considerar no papel de trabalho, num working paper, como forma de facilitar a leitura e a interpretação. Primeiro a gente tem que entender então o que eles indicam. Eles indicam que aquele material que foi produzido, ele foi constituído respeitando a estrutura definida no planejamento da auditoria, ele foi definido, concebido, na verdade, respeitando a associação dele com a rubrica contábil associada, e ele foi concebido respeitando as boas práticas de auditoria. Boas práticas essas definidas lá na NBCT 11, lembra? Pois bem, então, na verdade, essas anotações, vamos traduzir dessa forma, essas anotações, elas garantem ao auditor que todo o programa de trabalho ele foi verificado, ele foi contemplado e nesse momento ele está referenciado e garantido a sua interpretação à luz das boas práticas. Esses tickets então eles têm que ser diretos, simples, claros, com uma cor diferente, geralmente, se você está usando aqui o seu Excel, então destaca a célula, se você está usando o seu Word, você destaca aqui um colorido diferente para fazer a referência, a associação, como forma de garantir aí o chamar a atenção de quem está analisando aquela informação. Observe que, na maioria das vezes, tudo que é produzido, até por uma questão de salvaguarda, deve ser revisado na sequência em garantia aí da boa prática. O ticket ele serve basicamente para então garantir que essas marcações elas se deem executadas conforme o planejamento do trabalho. Basicamente é isso. E isso facilita, isso vai facilitar, vai te dar velocidade, porque se existe uma padronização, uma uniformidade combinada previamente por parte da equipe de auditoria, isso vai permitir que toda vez que, por exemplo, a gente colocar um A, quem quer que faça parte daquele ambiente de trabalho, ele vai ter a certeza que aquele A refere-se a uma nota dizendo que tudo foi verificado, que aquela rubrica contábil foi verificada sem anormalidade. Como forma, então, de garantir a adequada estruturação desse TIC, é importante ele ser direto. Ele não pode ser alongado, né? É uma nota, é uma reflexão, é uma referência, é uma observação. E o papel de trabalho, ele não pode, por sua vez, ser poluído com várias informações a respeito dele próprio. Então aqui a gente está falando, você vai me perguntar quais são os tipos de tickets que existem, né? Eu estou falando aqui de ok, verificado conforme o razão, ok, somatório do saldo das contas realizado, ok, confrontado, realizado os cálculos dos juros a transcorrer, por exemplo, do cálculo dos empréstimos vinculados, do cálculo dos encargos trabalhistas associados à folha de pagamento ou aquele funcionário. Toda análise, quer subjetiva, quer global, ou até mesmo objetiva, ela tem que ser contemplada e evidenciada através dessa referência, desse código, desse símbolo. Muitas das vezes a simbologia, né, ela representa, então, ela está muito vinculada a cálculo, ela está muito vinculada a confronto entre informações contábeis e extracontábeis, e as letras, elas na maioria das vezes, elas são usadas para detalhar anotações do tipo
a informação não foi apresentada, a informação está fora da ordem, não está respeitando o princípio ali da competência ou qualquer outro princípio contábil. Não basta muitas das vezes você ter a simbologia só do tique associado. É importante você ter ali uma nota, um detalhamento complementar à informação. Existem basicamente, então, a gente pode concluir que existem basicamente dois tipos de tiques, né? Os tiques explicativos, onde você vai estar explicando ali a característica daquela rubrica contábil, e as letras explicativas, onde não basta você só simbolizar e explicar ali que aquele saldo confronta com razão. É importante você destacar em algumas situações que aquele saldo que confronta com razão, ele está subavaliado, ele está superavaliado quando desse confronto com razão. E aí, consequentemente, você complementa a informação, mas sempre de uma forma muito sucinta, muito breve, muito detalhada. Legal? Aqui na tela eu quero compartilhar com você um papel de trabalho qualquer, de uma rubrica qualquer, de uma empresa qualquer, onde a gente tem aqui as subcontas, e aqui o papel de trabalho ele está associado sim a uma informação de saldo bancário. Eu tenho aqui banco A, banco B e banco C. O total aqui das informações, ele num determinado ano, 278 mil, no outro 1.688.000. Observa que ao lado de cada composição do valor, eu tenho uma simbologia. Simbologia essa que o auditor aqui na ocasião definiu. A simbologia ela é combinada lá no planejamento antes da estruturação. Mas o símbolo qualquer, o símbolo C, por exemplo, né, a bolinha ali do C, ela é traduzido por conciliado. Então a gente lê, vamos aqui analisar a primeira parte, os 300 mil. Esses 300 mil eles foram conciliados provavelmente com razão da conta. Ainda nos 300 mil, ele tem ali uma simbologia que se traduz em circularizado. O que isso significa dizer? O auditor, ele se informou junto ao Banco Unido, aqui no caso, de que aquele valor naquela data, lá nos registros do banco, representava os 300 mil. E aí o banco mandou uma circularização dizendo, ó, na empresa em questão, eu tenho aqui um saldo de 300 mil em 31/12. Consequentemente, então, ele confirma esse teste que ele fez através desse símbolo. Um outro símbolo que a gente tem aqui é o somatório, né? Foi somado tudo e chegou-se a um total ali, o símbolo do somatório. Esse símbolo de somatório está amarrado certamente com o saldo lá do razão da conta, dizendo que ó, esse papel de trabalho está casado com o saldo do razão, que por sua vez está casado com a folha mestre. Isso tudo é objeto, então, da anotação por parte desse auditor. E aí, existem outras técnicas, você pode me perguntar, existem outras formas de você registrar a informação e garantir, consequentemente, que o papel de trabalho está casado, ele está alinhado com o programa? É o detalhamento da nota. A letra é um bullet, né? Vamos combinar dessa forma. É uma descrição, quando você utiliza a letra, você está ali evoluindo, é o primeiro degrau da própria simbologia, do próprio tique em si. Mas muitas das vezes essa evolução ela não é o suficiente. E aí a gente utiliza uma nota, o conceito de nota. Então no primeiro degrau, vamos chamar assim o tique, no segundo degrau a explicação desse tique, e no terceiro degrau a nota, a anotação, a informação não de rodapé, mas um detalhamento complementar. Isso é uma padronização que os auditores utilizam como forma de garantir aí a melhor segurança quando dá opinião, quando dá produção do parecer. As notas, então, elas são os detalhamentos. Por exemplo, não foi possível constatar a informação tendo em vista que o arquivo não estava organizado e, consequentemente, as notas fiscais estavam fora de ordem, impedindo no tempo pré-estabelecido a obtenção das respectivas notas. Observe que isso vai gerar, consequentemente, uma ressalva, vai gerar um problema na opinião. Mas naquele teste, naquele papel de trabalho,
foi realizado, foi importante a gente produzir essa nota como forma de garantir aí a segurança na formação da opinião. E quem guarda esses papéis de trabalho? Os papéis de trabalho, assim como os tickets que foram imputados agora no papel de trabalho, é responsabilidade da auditoria. Documentos da auditoria que ficam à disposição da empresa ou de órgãos fiscalizadores quando necessários e intimados por força de lei, pela regra estabelecida. Mas tudo que é produzido pela auditoria, inclusive os tickets, é de propriedade da própria auditoria. E da mesma forma, esses papéis de trabalho e esses tickets, eles estão sujeitos à revisão, sujeitos aí à leitura por alçadas superiores, como forma de blindar e validar efetivamente, como eu disse anteriormente, que o papel de trabalho está casado com o programa, que por sua vez está casado com o escopo do que foi desenhado. É legal? Eu acho que dessa forma a gente fecha o conceito do que é a importância do TIC no papel de trabalho como forma da gente garantir aí a segurança na conciliação das informações produzidas. Ok? Um abraço, fique na paz e até a nossa próxima aula. Tchau!